Bom, para que a gente entenda de fato quem são os caminhoneiros, é importante levar em consideração alguns aspectos, né? O primeiro deles é que é uma categoria muito fragmentada, né? E pela própria natureza do processo de trabalho, enfim, das condições de trabalho, o que nós temos hoje é uma categoria basicamente dividida, né, em grandes setores. Né? O primeiro deles, a primeira grande divisão, diz respeito à separação, enfim, a divisão entre, de um lado, os caminhoneiros que são contratados por empresas, né, e no interior desse universo nós temos aí caminhoneiros diretamente contratados por empresas, caminhoneiros que são contratados por empresas de intermediação de mão de obra, terceirizada, etc., e caminhoneiros que são contratados por cooperativas. Né? Por outro lado, nós temos o setor autônomo, chamado setor autônomo. No setor autônomo você tem duas grandes divisões, né? A primeira delas, os proprietários de caminhões, e a segunda, os agregados, ou seja, aqueles que trabalham informalmente para os proprietários. Né? No entanto, o setor autônomo em si é muito heterogêneo, muito fragmentado. Né? Então você tem, por exemplo, caminhoneiros que são proprietários de mais de um caminhão, e você tem caminhoneiros que são proprietários de um único caminhão, e que normalmente prestam serviço, né, para alguns contratantes que são fixos, né, normalmente empresas de transporte de carga. Né. Então esses caminhoneiros que são proprietários de um único caminhão, ou enfim, de um ou dois caminhões e contratam informalmente um agregado, né, esses caminhoneiros, a rigor, eles trabalham para uma empresa, né? Ou seja, a relação de subordinação, ela existe, a relação de emprego, né? A relação salarial, ela é escamoteada, ela é mascarada, né? Por esse tipo de contrato, né? Enfim. Então o que nós temos é um setor muito heterogêneo, muito fragmentado. Né? Você tem outras divisões, a divisão, por exemplo, entre caminhoneiros de longa distância, né? Ou de curta distância, que também tem muito a ver com o fato, vamos dizer assim, deles atuarem, né? Dentro das cidades também, com transporte de carga dentro das cidades, ou entre cidades, com pequena distância. Né? Então você tem aí uma quantidade muito grande de divisões no interior dessa categoria, né? O que torna, diga-se de passagem, ainda mais surpreendente que tenha havido de fato um movimento unificado em escala nacional, né, de protesto ao longo de tantos dias, né, 8, 9 dias, mostra uma insatisfação muito grande, particularmente entre os autônomos. Né? Estima-se que entre os caminhoneiros, né, a divisão envolvendo autônomos e trabalhadores contratados, né, os autônomos, eles respondam, se você somar tanto os proprietários, pequenos proprietários, quanto os agregados, em torno de 68, 69% da categoria, né? 56% de autônomos, mais 11, 12% de agregados. Então, de fato, isso aí corresponde à maioria, né, da categoria. Esse setor é o setor que foi à frente, né, desse processo de mobilização e protesto, e é o setor que responde em grande medida pela dinâmica, né, das paralisações. Né. É claro que ao longo desse período tivemos, isso ficou muito explícito, inclusive na própria cobertura da imprensa, isso ficava mais ou menos claro, né, enfim, a participação das empresas de transporte de carga em apoio, né, inclusive facilitando para que o trabalhador contratado, o caminhoneiro contratado, ele também tomasse parte e também ficasse acampado, também estacionasse em alguns pontos estratégicos de rodovias, enfim, tomasse parte do movimento, mas grosso modo o que você tem é um movimento que foi sendo dinamizado cujo principal protagonista era o caminhoneiro autônomo. O governo insiste, o governo e a imprensa, né, insistiram muito nessa tese do lockout, como se esse movimento em escala nacional, com as características, né, que nós observamos aí ao longo dessa última semana, fosse um movimento instrumentalizado por grandes empresas de transporte rodoviário.
Eu diria que não há a menor chance de que esse movimento seja lockout, não se você levar em consideração a definição de lockout, não seja uma espécie de greve de patrões, não é? Que num período ou num processo de negociação salarial simplesmente fecha a empresa e coloca os funcionários da porta da fábrica, da porta do escritório para fora, né? Se negando, por exemplo, a negociar dissídio, ou então, enfim, impedindo, né, que o trabalho ocorresse, ou algo desse gênero. Né? Não, porque não havia propriamente uma negociação em curso, né? Nem entre as empresas e eventualmente o governo ou a Petrobras. Né? Então não é possível falar em lockout. E não é possível falar em lockout também por outra razão, porque os protagonistas, né, deste movimento, em sua maioria, eram trabalhadores autônomos, ainda que uma parte significativa trabalhasse de fato para as empresas rodoviárias, né, de transporte de carga rodoviária. Então, eu diria que nem do ponto de vista da concepção mais tradicional de lockout, nem do ponto de vista dos protagonistas, né, nós podemos considerar esse movimento como sendo uma greve de patrões. Né? Mas isso não quer dizer, naturalmente, que não existissem interesses, né, de empresas envolvidas aí. E esses interesses eles foram formalizados durante o processo de negociação com o governo, quer seja através da negociação com as associações e confederações, quer seja através de negociações em paralelo que aconteceram ao longo dessa semana. Né? Você percebeu nitidamente que os interesses dessas empresas, em especial em termos tributários, né, isenção de PIS, COFINS, CID, etc., eles foram colocados em pauta. Né? No entanto, se fosse de fato um lockout, né, ou seja, após essa bem-sucedida do ponto de vista das empresas, né, rodada de negociações com o governo, né, o movimento automaticamente se dissolveria. Quer dizer, já na quinta-feira não haveria mais, na sexta-feira, quinta foi celebrado o acordo, sexta-feira não haveria mais greve. E não é o que nós observamos, exatamente pelo fato de não ser um lockout, ou seja, de ser um protesto com características de greve. Mas um protesto com características de greve muito especial, né? Um protesto muito especial. Por quê? Porque, a rigor, tendo em vista a enorme fragmentação dessa categoria e tendo em vista a principal demanda, que é a queda do preço do óleo diesel, né? Você não pode propriamente negociar com uma empresa, um conjunto de empresas. Você tem que forçar a negociação com o governo para que o governo, de alguma forma, assegure as condições para que essa conquista, enfim, essa demanda seja de fato satisfeita, né? Por intermédio, por exemplo, da pressão sobre a Petrobras. A gente tem que levar em consideração que no Brasil o refino, né, do combustível é monopólio da Petrobras, então você só tem de fato você não tem um mercado competitivo de combustíveis do ponto de vista do varejo, você só tem uma empresa refinando. E é uma empresa estatal, consequentemente é o Estado que precisa, vamos dizer assim, tomar ou assumir ou de alguma maneira incorporar, né, absorver essas demandas dos caminhoneiros, em especial dos caminhoneiros autônomos. Né? E foi um pouco esse o expediente utilizado e esse foi o fluxo, né, da negociação entre os caminhoneiros, mal representados, né, pelas associações e confederações, que eles de fato não reconhecem como sendo legítimas, porque são associações e confederações muito frágeis do ponto de vista representativo, elas praticamente existem no papel e não no dia a dia, né, da categoria, são pouquíssimo enraizadas na base, não têm legitimidade para negociar ou algo do estilo. Né? Então você tem aí um processo muito complexo, né? Mas que eu diria que é um protesto nacional com características de greve, a despeito dessas características serem muito específicas. Né? A gente não está falando de uma greve no sentido tradicional. No entanto, evidentemente, trata-se de um movimento que mais ou menos conscientemente falando, um movimento político que interpela o Estado e uma política, essencialmente uma política neoliberal, que é a política de formação de preço da Petrobras, que mercantilizou fundamentalmente esse processo, né, enfim, de formação de preço de combustíveis, né, e espremeu nesse sentido a renda, né, desse setor, que é um setor que, ao contrário do que as pessoas normalmente imaginam, quer dizer, é um setor que ganha mal, ou seja, recebe mal, né, a renda
é uma renda, vamos dizer assim, modesta. Estima-se que, pelas pesquisas, né, que, enfim, são feitas ano após ano, quer seja por ONGs, quer seja pela própria Confederação Nacional de Transporte, estima-se que entre os caminhoneiros autônomos a renda não ultrapasse 4.100 de média, né, e entre os diretamente contratados ou os trabalhadores contratados por empresas cooperativados, terceirizados ou diretamente contratados, a renda não chega a R$ 3.300 por mês, ou seja, uma categoria que fica aí entre 3 e 4 salários mínimos, nunca ultrapassando muito mais do que isso. Existe aquela ilusão de que o caminhoneiro fechou um frete por 15, enfim, R$ 1.000, só que ele vai ter R$ 11.000 de custos, né? Ou seja, custo com combustível, manutenção, desgaste, pneus, a própria alimentação, custos ligados aí, vamos dizer assim, a seguro do próprio caminhão, seguro da carga, todos esses custos que são, vamos dizer assim, levados em conta na formação do preço do frete, né? Então, mesmo que ele pegue aí um frete de R$ 19.000, ele vai ter R$ 15.000 de custos, né? E isso faz com que a sua renda mensal nunca escape, nunca supere muito esse patamar de 4, 5 salários mínimos em termos médios, né? E é um pouco isso que explica, na minha opinião, essa mobilização tão aguda, né, que a gente de alguma forma tem acompanhado, né? Que é uma mobilização basicamente pelo controle, né, de um insumo, o preço de um insumo que é um insumo essencial e que regula essencialmente a renda, né, desses caminhoneiros. Que também incide, diga-se de passagem, na renda dos trabalhadores contratados, né? Porque os trabalhadores contratados eles têm um salário de base muito baixo e eles recebem por comissão, uma comissão que depende fundamentalmente do quanto eles rodam por mês, né? Normalmente entre 9 e 10 mil quilômetros por mês, e que evidentemente depende do valor do frete. Ou seja, tanto num caso quanto no outro, mais ou menos exposto, né, a essas variações, o que você tem é uma categoria que depende essencialmente do preço do combustível. Bom, os caminhoneiros são ou não são parte do que eu costumo chamar, enfim, de precariado, né? Eu diria, em primeiro lugar, que do ponto de vista da renda, não. Porque a maior parte deles, como eu disse, a média, né, gravita em torno aí de 4 salários mínimos, né, e o precariado ele se distribui entre 1 e 2 salários mínimos, né. Do ponto de vista das condições de trabalho, um setor dos caminhoneiros, sim, ele se insere no precariado, quer seja porque, vamos dizer assim, ele é terceirizado, ou ele é cooperativado, quer seja porque ele é agregado de motoristas autônomos, né, ou seja, recebem bastante menos, né, são assalariados em condições bastante precárias, quer seja contratualmente falando, quer seja do ponto de vista das condições de trabalho, e sem dúvida alguma se encontram imersos, né, em relações de trabalho que são relações muito degradantes, né, ou seja, expostos à violência das estradas, expostos a longuíssimas jornadas, expostos aí a essas práticas, né, que são muito comuns no setor de consumo de substâncias, enfim, substâncias psicoativas, ruibite, coisas do estilo, né, que acabam deteriorando as suas condições de trabalho. Então, o setor, evidentemente, vamos dizer assim, dessa grande categoria de caminhoneiros faz parte do precariado, mas não todo ele. É importante que se diga, né? Até porque você tem, entre trabalhadores, entre motoristas autônomos, né, você tem alguns pequenos empresários, que tem aí entre 2 e 5 caminhões, né? E aí esse setor evidentemente não é parte do precariado. Ele se confunde, grosso modo, com os setores médios, né? Assalariados médios. Pois bem, vamos dizer assim, esse setor que faz parte do precariado, ele sem dúvida alguma, ele encontra-se muito mais tensionado, né, politicamente desde junho, da jornada de junho de 2013, por uma razão que é uma razão bastante simples, quer dizer, o modelo de desenvolvimento brasileiro, ou seja, aquilo que se convencionou chamar de lulismo, né, ou, enfim, eu diria, né, um tipo de modelo de desenvolvimento que foi se estruturando ao longo do período, né, Lula e Dilma,
produziu mudanças muito profundas da estrutura social brasileira. No entanto, ele não foi capaz de resolver aquelas contradições que ele próprio promovia e produzia, né? Ele gera uma insatisfação, uma inquietação social, e essa inquietação social ela emerge, né? Já em junho de 2013, com um motim nacional pelo controle do preço da passagem urbana, enfim, da tarifa de ônibus, né? Da mesma maneira que hoje nós vivemos um motim nacional pelo controle do preço, só que do óleo diesel, né? Ou seja, do combustível. Então você tem um modelo de desenvolvimento que foi, de alguma forma, estruturado, né? Sobre um acúmulo de tensões e de conflitos sociais que emergem por motins, que são motins nacionais, né, que não encontra ou não encontrou de fato uma via institucional. O precariado urbano, principalmente, não se sente representado pelos grandes partidos políticos, em especial por aquela polarização PT, PSDB, enfim, que marca a trajetória da nova república no Brasil, como também ele tem enormes dificuldades de se organizar propriamente como uma força política autônoma, né, tendo em vista as suas condições de trabalho, inserção, renda, o dia a dia, coisa do estilo. Então, na realidade, eles se expressam politicamente de maneira muito inorgânica, né, e às vezes muito fragmentada, e os motins, né, esses verdadeiros levantes sociais ocorrem com uma certa frequência exatamente porque eles não conseguem expressar esses interesses e essas inquietações de maneira muito mais tradicional, seja tendo em vista aí sindicatos, partidos políticos, o jogo político no sentido mais tradicional. Eu diria que a partir de junho de 2013 uma nova conjuntura política se delineia no país. Essa conjuntura ela é uma conjuntura muito mais crítica do que o período anterior, né? Ela expõe as fraturas sociais, expõe os conflitos, expõe as tensões, e o sistema político não é capaz de dar conta, ou seja, de reunificar, de rearranjar essas tensões, de absorver essas contradições, né? Então o que nós vivemos é um período de turbulência política muito intenso, muito agudo, que veio se somar à crise econômica, ao aprofundamento da crise econômica, que veio se somar ao aprofundamento da crise social, e que tem de fato, de alguma forma, se expressado, né, por meio desses movimentos sociais mais ou menos orgânicos, né, bastante fragmentados, mas que enfrentam, né, o aprofundamento da mercantilização, quer seja a mercantilização da riqueza, das riquezas naturais do país, a mercantilização do trabalho, a mercantilização do dinheiro com o endividamento das famílias, né, as formas generalizadas de mercantilização das terras, em especial das terras urbanas, né, a elevação do preço dos aluguéis, enfim, o aumento do subemprego, que promove também, que na verdade expressa a mercantilização do trabalho, e que de alguma maneira interage com o golpe de 2016, a agenda ultra neoliberal, excepcionalmente regressiva, né, que o governo adianta, as contrarreformas, né, que o governo impôs, o teto de gasto social, o teto de gasto com saúde e educação por 20 anos, esse congelamento por 20 anos, a própria contrarreforma trabalhista, né, ou seja, a liquidação da CLT e as ameaças de reforma previdenciária. Então o que nós temos é uma situação explosiva, né, ou seja, uma situação explosiva que tem esse setor alargado, né, da classe trabalhadora brasileira, que é o precariado, como um dos seus, seguramente, principais protagonistas, né, e num período, eu diria, um período de médio prazo, nós continuaremos vivendo sob essa sombra, ou seja, essa inquietação, essa revolta desses setores mais precarizados da classe trabalhadora no país. Diante desse cenário, evidentemente que a esquerda brasileira tem um grande desafio pela frente, que é exatamente tornar coerente, né, essa miríade de insatisfações, inquietações, movimentos, explosões, revoltas, motins, etc., trabalhando exatamente aquilo que há de comum em cada um desses acontecimentos, desses processos sociais, né? E isso não se faz mais da forma tradicional, né? Ou seja, que no caso brasileiro nos foi aí legado pela nova república, né? Com esse sistema
partidário absolutamente falido, né? E essa, vamos dizer assim, democracia de formação de grandes coalizões e partidos que têm interesses difusos, ou interesses aparelhistas e coisas desse estilo, né? A esquerda precisa, na realidade, unificar pela base esses movimentos sociais que estão efervescendo, que estão florescendo, né? com muita intensidade na cena urbana, né? Na cena social brasileira. A esquerda tem que, de alguma forma, né? dar conta também de uma batalha que é uma batalha institucional, que passa por dentro do próprio aparelho de Estado, e que de alguma maneira reconstrua, reconecte, né, esses setores com a representação política, né? E isso não é algo fácil, porque não se improvisam grandes lideranças populares, né? Da noite para o dia não se improvisa esse tipo de solução, você precisa construir desde baixo, né? E você precisa, na realidade, agregar um conjunto, e esse é um outro grande desafio, né? Um conjunto de movimentos emancipatórios, né, que tem agendas ou tem pautas muito diferentes, né? Eu diria que esse é o grande desafio da esquerda hoje no país, ou seja, articular num movimento social, movimentos sociais difusos, pautas emancipatórias muito diversificadas, formas de representação política que ainda serão necessárias, quer dizer, o país ainda vive de eleição em eleição, a cada 2 anos, enfim, você precisa de lideranças políticas que sejam capazes de se eleger, você precisa, vamos dizer assim, de uma refundação da política no sentido tradicional, que envolva uma combinação orgânica entre esses dois elementos, uma política mais institucional e uma política mais popular, organizada nas bases, né? Ou pelas bases, fundamentalmente pelos movimentos sociais, que por sua vez devem controlar propriamente esses mandatos, e a partir daí você criar uma sinergia que possa tirar, de fato, superar a crise, né, que a esquerda hoje vive no país, e uma crise que na realidade abre um flanco gigantesco, né, para que soluções autoritárias sejam tentadas, né, ou seja, ou pelo menos sejam adiantadas, né. Mesmo, por exemplo, no caso dos caminhoneiros, nós vimos, né, que setores da ultradireita organizados buscaram sequestrar a pauta, a agenda, ou mesmo as bases sociais, né, que são os caminhoneiros, e tiveram algum sucesso. Eu não vou dizer que a maior parte, pelo contrário, é uma minoria, mas era uma minoria muito ruidosa, né, que fez bastante barulho, mas que vamos dizer assim, tem uma razão de ser. E essa razão de ser é o fato de estar todo mundo absolutamente esgotado pela crise política, crise de representação, pelos escândalos de corrupção que são reais, que a esquerda não pode varrer para debaixo do tapete, né? O fato de que o maior partido da esquerda brasileira, o PT, ele esteve envolvido até o último fio de cabelo em grandes escândalos de corrupção. Isso não pode ser simplesmente esquecido, quer dizer, a gente tem que enfrentar essa situação, envolvendo aí a questão da crise econômica, naturalmente, um aumento exponencial do desemprego, do subemprego, da insegurança, né, da renda, de tudo aquilo que diz respeito à violência social, uma crise social que só se aprofunda e que produz cada vez mais violência social. As pessoas, quando olham para isso tudo, né, elas percebem essa enorme confusão e o inferno que a vida da maior parte da população brasileira se transformou nesse último período. Eles buscam, num grito meio desesperado, né, por proteção, né, e essa proteção é a base, vamos dizer assim, desses pedidos de intervenção militar que têm sido feitos, em alguma medida têm encontrado eco, né, em alguns setores da sociedade brasileira. Então a esquerda tem que entender isso, tem que entender que você precisa ter uma proposta, uma agenda, um conjunto de medidas, né, que de fato vão ao encontro, né, desse desejo, dessa vamos dizer assim, grave e profunda inquietação, desse pedido, né, desesperado de proteção social contra a crise, né? E sem isso a esquerda brasileira, enfim, não será capaz de superar o atual estado propriamente de desorganização e de crise muito profunda, né? Então me parece que essa o nosso desafio, né?
É essa a nossa tarefa, ou seja, disputar na base, né, desde baixo, né, esses setores que se radicalizam e que por conta de, enfim, um sentimento generalizado de pânico e desespero, acabam apostando em soluções autoritárias.